Fala pessoal, tudo bem com todas e todos? Primeiro vídeo do ano e vai ser um vídeo muito difícil, muito delicado e eu gostaria que você me escutasse com atenção. Bom, 2019, governo novo, eu gostaria de comentar com você o meu posicionamento e o posicionamento do espaço a respeito de todas essas questões, essas polêmicas que estão acontecendo aí. Eu acredito que é muito importante que a gente se posicione e que seja claro e transparente para você como a gente enxerga as coisas aqui. Bom, o ponto específico que eu quero tocar nesse vídeo, até porque o assunto é muito amplo, é que esse governo novo traz uma ideologia punitivista. Essa ideologia punitivista, claro, ela precede Bolsonaro e ela é muito maior que ele. Mas ele a representa, a valida e a reforça também. E aqui está a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Existe sempre uma ideologia. Quando o presidente fala que vai governar sem viés ideológico, e ele fala isso toda hora, ele está, na verdade, querendo passar o próprio viés dele como se fosse uma verdade absoluta, como se fosse um fato. Eu costumo chamar muita atenção para isso, imparcialidade. Eu vejo as pessoas cobrando que os veículos de imprensa já até me cobraram que no espaço que eu fosse imparcial outras vezes que eu me posicionei, mas imparcialidade não existe, é o mesmo caso, sabe? Até na escolha das palavras, das expressões que a gente vai usar, no nosso tom de voz, tudo isso está impresso, mesmo que seja sutilmente ali, a nossa visão de mundo. Quando alguém se diz imparcial e a gente acredita, ou quando o governo diz que vai governar sem um viés ideológico e a gente acredita que ele está fazendo isso, então a gente está sendo manipulado. Não tem outra palavra para isso. O ideal é que a gente conheça os posicionamentos de cada um e a partir disso a gente coloque os nossos próprios filtros. Então é muito importante, mais uma vez, eu fazer esse vídeo e te contar que não é minha intenção aqui passar uma imagem imparcial e, por trás, tentar imprimir valores que são meus. Não, eu quero te entregar e confiar que você os use da melhor maneira, aquela que faz mais sentido para você. Então esse vídeo, por mais polêmico que ele fique, é um exercício de honestidade também da minha parte. Eu acredito nisso. Só para ilustrar, quando, por exemplo, o presidente fala que vai estabelecer relações diplomáticas sem ideologia, mas fala de mudar a embaixada em Israel, fala de base americana no Brasil, enfim, tudo isso é ideologia. Quando ele fala, por exemplo, que a escola é um lugar para aprender só português e matemática, tem por trás ali um viés que é tecnicista, que, ao meu ver, é pobríssimo e cria cidadãos incapazes, enfim. Por aí vai. Bom, tendo claro que existe uma ideologia, como eu falei, né? Dentro de outras coisas, essa ideologia é punitivista. Qual que é a lógica do punitivismo? A gente avalia cada comportamento em termos de certo e errado, baseado num padrão de normalidade das coisas. Então, o que segue o normal é certo, o que se distancia dele é errado. E aí a gente pune aquilo que está errado, para que, através da violência, através dessa degradação, a pessoa aprenda uma lição ou para servir de exemplo para o resto do grupo que está ali inserido no mesmo ambiente. Essa é uma ideia muito presente no senso comum, como eu falei, ela precede Bolsonaro. Quem estuda o ser humano nos mais diferentes focos, nas mais diferentes áreas de estudo, sabe que esse é um olhar superficial, é insuficiente e ineficaz também. E o Bolsonaro traz para essa ideologia doses dramáticas, assim. Então ele pega exemplos extremos, sem qualquer comprometimento com dados, com números, com a realidade, com o contexto daquele fato. Ele pega exemplo extremo e aí ele fala, tem que se fuder e acabou. Dá uma porrada que melhora. Isso é falta de couro. Coisa do tipo. Ou seja, para o nosso país cair numa normalidade, tá faltando mais violência, tá faltando mais punição, tá faltando fazer as pessoas sofrerem para elas aprenderem o que é certo e o que é errado. Basicamente, de uma maneira geral e ampla, essa é a ideia. E isso, gente, é problemático de várias maneiras. Primeiro, o normal nem sempre é o melhor, nem sempre é o mais humano, o mais saudável. Há pouco tempo atrás, escravidão era uma coisa normal e legal. Há pouquíssimo tempo atrás, a mulher não ter o direito de votar era uma coisa normal e legal. Ela não poder trabalhar
era uma coisa normal. Então a gente tem que desconfiar muito das coisas e suas normalidades, porque muitas vezes o normal abriga o violento, sabe? Um violento que está naturalizado e aí fica difícil de enxergar. Hoje a gente vive, eu acredito, num padrão de normal que é muito doentio. É um normal consumista, individualista ao extremo, materialista, que em nome desses valores nega a si mesmo, nega sua saúde mental, nega sua saúde física, nega suas relações, para atender uma espécie de produtividade, uma meritocracia que vai trazer esses valores materialistas, individuais, e é um ser que se sacrifica por essas coisas a todo custo. E aqui eu sei que eu posso receber qualquer tipo de rótulo de esquerdismo, né? Parece um papo de comunista, enfim. Porque essa normalidade é tão enraizada, mas tão enraizada, que ela é intolerante à crítica. Ela não é sequer tolerante ao questionamento, sabe? Ao mínimo raciocínio. Você tem que seguir aquilo. Meio como um zumbi mesmo. E quando eu falo daquela educação tecnicista lá do português e da matemática, é uma educação que quer perpetuar esses valores, sabe? Que não quer pensar sobre eles. Então, você não pode ter o direito de pensar sobre eles. Se você pensar, parece que você está se posicionando contra. Parece que você está atacando aquilo. E não quer dizer necessariamente que seja isso. E esse negócio de igual zumbi não tá dando certo, sabe? Não é difícil perceber que a gente não tá saudável. As pessoas estão com ansiedade, com depressão, sabe? Todo mundo tem uma coisinha dessa de estimação, pânico. Esses problemas estão sendo absorvidos pela normalidade do mundo, porque não dá tempo de olhar para eles e de cuidar deles. Eu acho que isso acontece porque o ser humano não nasceu para isso, sabe? Ele não nasceu para ficar escravo de padrões dessa forma. E tem um montão de gente aí que não se encaixa, sabe? O ser humano, ele é complexo, ele é diverso, ele é infinito. Muitas dessas pessoas que não se encaixam nesses padrões, elas estão em situações vulneráveis, elas estão marginalizadas e mais sujeitas ao discurso violento que agora vem de cima. A gente tem minorias, por exemplo, os LGBTs, que o presidente falou abertamente que era falta de couro. As pessoas nas periferias, mulheres sendo vítimas de violência a todo momento. População negra, a qual eu me incluo. Também tem pessoas em abrigos, pessoas em situação de rua, hospitais psiquiátricos, asilos, etc. Os indígenas que a gente está vendo aí, o que está acontecendo. São pessoas que não se encaixam, que esse padrão normal requer, como eu falei, uma ultraprodutividade insana, e essas pessoas, por diversos motivos, elas não se encaixam nisso. Quem não é capaz de produzir, por exemplo, um idoso, acaba sendo abandonado pela própria família, porque eles estão lá na sua ilusão consumista, individualista. E aí, quando a gente conversa disso, eu ouço muito falar: esse tipo de coisa sempre aconteceu. O presidente não tem nada a ver com isso. O presidente não tá matando ninguém, não tá agredindo ninguém. O presidente fala da boca pra fora. E de fato, essas coisas sempre aconteceram. O Brasil sempre foi um país muito violento. Nos governos petistas, por exemplo, a gente teve recorde aí de assassinatos de índios. A gente tá num país que é muito grande, muito diverso, muito complicado, cheio de problemas. E o Bolsonaro, ele ignora que esses problemas existem. Ele ignora que essa realidade existe. Então a tendência, pelo menos é como eu vejo, é que isso se agrave. E ele reforça, sim, esses discursos. Ele reforça, sim, não tem jeito. Em todos esses lugares que eu citei, onde essas pessoas estão presentes, se tiver ali uma pessoa que reproduz o discurso do Bolsonaro e que acha que ele é a solução, essa pessoa, mais hora menos hora, ela vai tender à violência. Ela vai tender à punição, ao punitivismo, para tentar ensinar algum tipo de lição em pessoas que ela enxergar que está apresentando um comportamento errado e que merece ser punido de alguma forma. Isso é muito real, gente. O presidente, ele foi eleito através de um olhar de indignação, de basta. E eu entendo se você votou nele por causa disso. Minha intenção aqui não é ficar traçando o perfil do seu eleitor, mas essas coisas que a gente conversou aqui nesse vídeo, elas vêm no pacote sim, não tem jeito, e a gente precisa prestar atenção nelas.
E quando a gente fala de ser resistência, não é uma brincadeira, não é uma bobeira. É porque existe uma batalha ideológica, sempre existiu, em todos os contextos, nas realidades mais difíceis que a gente vive. E essa batalha agora vai ser mais difícil. Porque, como eu falei, vem um endosso de cima. E se você trabalha com pessoas e não quer ver situações lamentáveis acontecendo, é preciso que você se oponha. Então, ser resistência é isso, sabe? É a gente se posicionar em nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas, contra todo e qualquer tipo de opressão que se justifique através de um punitivismo, através de uma ideia de que a violência possa consertar alguma coisa. E aqui que a CNV pode ajudar a gente, sabe? A comunicação não violenta ajuda a gente a ter um olhar para além do comportamento, né? E só da gente conseguir olhar de uma maneira mais profunda, além do comportamento, conseguir entender o que está por trás dele, essa lógica da punição já cai por terra, já perde sentido. A gente aprende, ao sair desse superficial do comportamento, a gente vai para o olhar das necessidades. Se você não sabe o que eu estou falando, às vezes você não viu nenhum vídeo, não sabe o que CNV, eu conto isso lá nas resenhas dos capítulos do livro, mais precisamente no capítulo 2, Comunicação Alienante da Vida, e no capítulo 11, o uso da força para proteger. Recomendo que você veja, que você vai entender qual é a nossa ideologia, e a partir disso, acredito que você vai ser capaz aí de concluir aquilo que faz mais sentido para você. Mais uma vez, eu não estou querendo impor. Para fechar, quando a gente abre o nosso olhar para as necessidades, a gente sai desse vício de ficar enxergando o comportamento e avaliando o que é bonito, o que é feio. A gente começa a entender mesmo o que é o ser humano, sabe? E essa compreensão nos permite encontrar movimentos que são muito mais eficazes e duradouros do que o simplismo de fazer todos se enquadrarem através da chibata. É esse o vídeo da semana, espero que tenha feito sentido para você. Se inscreve no canal e compartilha, vamos falar disso, é importante. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e um grande abraço.